pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Josiane e nessa nossa videoaula nós falaremos sobre a potenciação e os seus conceitos básicos. Bom, pessoal, a potenciação ou exponenciação, tá? Então, eu grifei aí de vermelhinho para vocês identificarem que pode aparecer das duas maneiras nas apostilas, nos livros, ou o professor da sala de aula, né? Então, ele pode apresentar para vocês esses dois termos, e os dois eles querem representar a mesma coisa, tá? Então eu vou estar na videoaula sempre falando potenciação, tá? Mas o segundo nome aí, exponenciação, também pode aparecer e é interessante que vocês conheçam também essa designação. A potenciação, ela é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Professora, mas eu não me lembro o que é a palavra fator. Então, vamos lá, vamos relembrar um pouco sobre esse termo aqui. Então, deixa eu grifar esse termo. Então, fatores. Toda vez quando a gente realiza uma multiplicação, então vou colocar aqui um exemplo. Tem a multiplicação 2 vezes 3. O 2 e o 3 são o que nós chamamos aí de fatores, tá? Então, um fator, ele é o termo da multiplicação, eles são os termos da multiplicação. E o resultado da multiplicação, nesse caso aqui seria o 6, é o que nós chamamos de produto. Então, né, relembrado o que são fatores, vamos voltar lá à designação de uma potenciação. Então, uma potenciação, ela representa uma multiplicação de fatores iguais. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá? Fatores iguais. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de potenciação, aqui embaixo, ó. Se eu tiver que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Então, olha lá, eu tenho uma multiplicação e os meus fatores aqui, né, os meus termos, eles são iguais. Então, a essa multiplicação de fatores iguais, eu posso chamar de potenciação. E o meu resultado, né, qual seria o resultado dessa minha potenciação? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E aí o resultado é o que nós chamamos de potência, tá? Mas aqui, mais para frente, a gente vai ver os termos, né, dessa potenciação, quais são os nomes corretos. Então aqui, o mais importante é que vocês se lembrem disso. Toda vez que a gente tiver uma multiplicação de fatores iguais, então a gente tem aí o que nós chamamos de potenciação. Veremos aqui os termos da potenciação e as suas nomenclaturas. Para começar, então eu vou explicar para vocês utilizando letras e aí depois a gente parte para um exemplo. Na potenciação, então nós temos aqui a base. Elevado a essa base, nós temos o expoente e o resultado dessa multiplicação é o que nós chamamos de potência. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. A é a nossa base, ou seja, o fator é o número que vai se multiplicar. A nossa letrinha N é o que nós chamamos de expoente. Daí vem o nome lá de exponenciação, que eu já comentei com vocês. E o expoente, ele indica quantas vezes a base se repetirá. E o resultado da nossa potência aqui, né, o resultado é o que nós chamamos de potência. Ah, faltou aqui a palavrinha, vou escrever aqui, ó, quantas vezes a base se repetirá. Um exemplo para vocês. Então, se eu quero
efetuar. Lembra lá no slide passado que eu tinha a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2? Então, quem se repetia? Quem era a minha base? O 2. Então, aqui, ó, vou colocar o 2. O meu 2, ele repetiu quantas vezes naquele exemplo? 3 vezes. Então, eu coloco o 3 aqui. E o meu resultado, que era 8. Então, ó, eu tenho a base 2, o 3, o expoente, que indica que o meu 2 vai se multiplicar, vai aparecer como fator 3 vezes, e o meu resultado, que é a potência, 8. Aqui apresentarei para vocês mais 2 exemplos para a gente poder fixar, então, as ideias sobre a potenciação. Então, no primeiro exemplo, nós temos o nosso 2. Então, quem que é o nosso 2? Ele é a nossa base. E o 4. O 4 ele é o nosso expoente. Então, já que o 2 é a base, significa que o 2 é o nosso fator, é o número que vai se repetir. E o 4, ele indica que o número 2, ele vai aparecer, então, 4 vezes como fator. Então, 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Eu costumo até mesmo indicar para os meus alunos eles irem fazendo a multiplicação e colocando o resultado aqui embaixo, né? Porque normalmente o aluno tem o costume de esquecer. Então, a gente pode fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência, 16, tá? Professora, mas eu preciso toda vez ficar repetindo e escrevendo aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Não, você pode já simplesmente colocar lá 2 elevado à quarta potência é igual a 16, tá? Nada te impede de fazer isso. Segundo exemplo, então a gente tem lá 3 elevado à segunda potência. Então, o que é isso? O 3 é a nossa base e o 2 o nosso expoente. Então, 3 elevado à segunda potência é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Bem simples, né, pessoal? Então, não tem erro. A gente olha para a nossa potência, identifica quem é a base, quem é o expoente. Aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês para o erro mais comum que os alunos costumam acometer quando estão realizando uma potenciação. Então, normalmente, né, o aluno ele põe na cabeça lá que a potenciação ela é uma multiplicação. Então, quando ele vê, né, colocar aqui o exemplo, 3 elevado à segunda potência, a primeira coisa que ele faz é isso aqui, ó, 3 vezes 2. 6. Mas isso aqui, pessoal, é errado, tá? Então, o que ele fez aqui foi uma multiplicação, mas a potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, a gente tem que entender isso. O que é 3 elevado à segunda potência? É 3 vezes 3, que é 9. Então, observem lá, vejam a diferença do resultado, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Muitos alunos, né, cometem esse erro. Então, espero que vocês não cometam. Lembre-se disso. A potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais. Ela é uma multiplicação, só que ela tem lá essa regrinha especial, tá? Então, bastante atenção, não cometam esse erro aí nas atividades e provas de vocês. Agora vamos falar sobre as nomenclaturas de uma potência, ou seja, como nós vamos ler uma potência toda vez que ela aparecer em um exercício, tá? Então, primeiro, quando a gente tem a potência de expoente 2, então a gente vai ler a potência como elevado à segunda potência ou ao quadrado. Então, se eu tenho lá o número 1, que é a nossa base, e o expoente 2, então eu vou ler isso 1 elevado à segunda potência, ou ainda 1 ao quadrado. Então aqui a gente sabe, né? 1 vezes 1, 1. Professora, mas por que uma potência com expoente 2
a gente usa aqui esse termo quadrado. Então, vamos relembrar. Se a gente tem um quadrado, vamos fazer aqui um desenho de um quadrado, e esse quadrado ele tem lados 1, como que a gente calcula a área desse quadrado? A gente vai fazer 1 vezes 1. Olha lá, 1 vezes 1, o que é isso? 1 elevado à segunda potência. Tá? Ah, mas e se fosse um quadrado de lado 2? Então, eu teria também 2 vezes 2, 4. Então, o que os matemáticos perceberam? Né? Que toda vez que a gente calcula um número elevado à segunda potência, é o mesmo que se eu estivesse calculando a área de um quadrado que tem aquela medida, né? A medida da base. Então, aqui, 1 ao quadrado indica a área de um quadrado de lado 1. 2 ao quadrado indica a área de um quadrado de lado 2, e assim por diante. E quando o expoente for 3, então a gente vai ler, né, tal número elevado à terceira potência, ou ainda, né, tal número ao cubo. Então, vou usar de novo aqui o número 1 como exemplo. Então, a gente tem lá 1 elevado à terceira potência. Isso é 1 vezes 1 vezes 1, que é, no caso, 1. Por que que nós utilizamos aqui a palavrinha cubo? Então, mesma coisa. Quando a gente tem um cubo de volume de arestas 1, então 1 e 1, a gente quer calcular o volume desse cubo, então a gente faz 1 vezes 1 vezes 1. E o que é isso? Como que eu posso indicar essa multiplicação? 1 elevado à terceira potência. Né? Então, né, novamente, aí os matemáticos perceberam que quando a gente calcula um número elevado à terceira potência, é o mesmo, né? O resultado é o mesmo que o volume de um cubo, né, de aresta com a base aqui que a gente queria calcular. Então, 1 elevado à terceira potência é o mesmo que o volume de um cubo de aresta 1. 2 elevado à terceira potência é o mesmo que o volume de um cubo de aresta 2, e assim por diante. Então, por isso, toda vez que a potência tiver expoente 3, a gente pode, então, nomeá-la de cubo. Para potências com expoentes acima de 3, aí a gente vai ler normal, assim, tal número elevado à quarta potência, tal número elevado à quinta potência, tal número elevado à sexta potência, e assim por diante. Agora eu vou apresentar para vocês duas definições bastante importantes aqui na parte de potenciação. A primeira definição é a seguinte: todo número, tá, diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, matematicamente, né, vou escrever isso aqui da seguinte forma: a elevado a zero é igual a 1. E esse a, ele tem que ser diferente de zero. O que é isso, professora? Então, significa que toda vez que eu tiver um número e esse número não for o zero e ele estiver elevado a zero, o nosso resultado vai ser 1. Então, aqui se eu tenho 1 elevado a zero, o resultado é 1. 2 elevado a zero, o resultado é 1. 3 elevado a zero, o resultado é 1. E assim por diante, tá? Isso vale para qualquer número, né? Pode ser um número decimal, um número fracionário, um número negativo. Então, toda vez que esse número for diferente de zero e ele estiver elevado a zero, o nosso resultado sempre vai ser 1. Nossa segunda definição diz o que pra gente? Que todo número, agora vale todo número, tá? Até mesmo zero, elevado a 1 é igual a ele próprio. Matematicamente, a gente escreve isso aqui da seguinte forma: a elevado a 1 é igual a a. Então, exemplos: 0 elevado a 1, 0. 1 elevado a 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Ou seja, todo número elevado a 1 é ele próprio.
para finalizar a nossa videoaula, eu vou praticar aqui com vocês mais 3 exercícios, tá? Os 2 primeiros são bem simples e o terceiro é um probleminha onde nós vamos utilizar a potenciação para resolver esse problema. Então, aqui o primeiro exercício ele fala: quanto é 4 ao quadrado ou 4 elevado à segunda potência? Então, aqui a gente já viu, 4 ele é a nossa base e o 2 é o nosso expoente. Então, o que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que nós sabemos que é 16. Então, 4 ao quadrado é 16. Segundo problema, quanto que é 10 elevado à sexta potência? Então, 10 elevado à sexta potência é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. 100.000 vezes 10, 1 milhão. Então, 10 elevado à sexta potência, 1 milhão. E aí, então, para a gente finalizar, um probleminha que diz o seguinte: Carlos comprou um cofrinho para juntar um dinheiro e poder viajar no final do ano. No primeiro mês, Carlos colocará R$3 e nos meses seguintes ele colocará o triplo do valor do mês anterior. Então vamos pensar, no primeiro mês ele coloca 3, no segundo mês ele vai colocar o triplo de 3, que é 9, e assim por diante. Então qual é a quantia que Carlos deverá colocar no cofrinho no sexto mês? Então, aqui a gente vai fazer 3 elevado à sexta potência, já que a gente vai ter que calcular 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, isso quer dizer que no sexto mês, o Carlos ele vai colocar R$729 dentro do seu cofrinho. Tá? Se a pergunta quisesse saber o 10º mês, então a gente teria que calcular 3 elevado à 10ª potência. E assim por diante. Tá? Bom, pessoal, essa então foi a nossa videoaula sobre potenciação e seus conceitos básicos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página, compartilhem com os colegas e comentem aí, comentem o que vocês acharam da videoaula. Se ficou alguma dúvida ainda, deixe sugestões pra gente aí de próximas videoaulas, tá? Então eu vou estar lendo todos os comentários e acatando aí as sugestões e comentários de vocês. Obrigado!